Primeiro, vamos dar início aqui à conversa, porque eu acho que a gente entrou no assunto, com um dos assuntos que acho que estreitou muito nossa relação, acho que nos conectou muito, né? Assim, você trouxe um conteúdo para minha vida muito importante. Eu sou muito grato por tudo, toda a nossa vivência que a gente teve junto, né? A nossa amizade. E você falou agora desse livro, desse filme. E foi exatamente o meu aluno falou essa semana, eu estava treinando com ele. Fiddler on the Roof. Violinista no telhado. É. Exatamente. Ele falou assim, você já viu essa história? Eu falei, não. Ele falou, vê, porque ela exatamente conta um pouco. A gente estava numa questão falando, né, sobre essa questão tribal. Judaica. E ele me falou, pô, vê esse filme, que esse filme é interessante. Eu vi a peça na Broadway, falada em Yiddish, né, que era a língua que meu pai falava, que é a língua que não se fala mais. Mas você sabe por que é tão importante essa peça na história inteira? Porque é uma peça, aliás, cara, que é a peça mais passada no mundo. Todo dia, em algum lugar do mundo, essa peça é passada. E o grande barato dessa peça é como é que os judeus, nessa época, na Rússia, né, na Ucrânia, na Bessarábia, de onde vêm minhas raízes, eles viviam em shtetls. Shtetls são povoadozinhos judaicos. Eles eram discriminados, então eles se agrupavam e viviam. E, de novo, essa conversa de diferença de existência e vivência, não sei se apareceu aí no vídeo, como é que eles viviam felizes com tão pouco. Então, o barato do Fiddler on the Roof, da peça, é você mostrar como é que uma comunidade pequenininha, cheia de problema e perseguida, consegue tirar o leite da vaca e dançar, e sexta-feira ir no Shabat, e ficar feliz, dançar, com tanta encrenca, com tanto problema. Então, assim, o grande barato desse negócio é você entender que você pode ser feliz com muito pouco. Sim. Essa é a mensagem da história, que é incrível. Exatamente. Pô, não, isso é demais, né, cara? E a gente deve realmente sempre refletir nossa vida, né? Tem uma palavra que eu repito também muito, assim, que a gente deve sempre agradecer, né? Porque, porra, às vezes a gente fica reclamando das coisas, meu irmão. Porra, a gente tem tudo, cara. Né? E muitas pessoas têm muita coisa, né? E às vezes estão focando num lado negativo da vida, em vez de pensar exatamente no lado positivo, que tem vários, né? E de novo, assim, você foi um cara também que me ajudou, abriu ali, ampliou assim, minha visão para essas coisas, né, cara? Assim, para olhar para o lado bom, né, o lado positivo. E até agora, quando a gente estava aqui num papo, eu estava falando justamente da dificuldade que é fazer isso acontecer, né, cara? Botar esse negócio no ar. Sim. É um processo longo, assim, a gente para pessoas, né, cara? Para o meu dia, para o teu. Tem que chamar o Nado aqui, que é um cara que está desde o início, que enfrentou, que é da tribo também. É o Nado Zicker. Né? Então, assim, é um cara que, exatamente, é o que dirige, que faz esse negócio acontecer. E que, porra, meu irmão, é paixão e sangue total, é na raça, né? Sim. Mas vale muito, porque o nível de conhecimento que a gente está tendo, né? De ter a honra de estar com você aqui na minha frente e de espalhar isso para a humanidade de alguma forma, né? Isso é que seja aos interessante. pouquinhos, né? Que seja assim... Aos pouquinhos o negócio vai crescendo, porque você perguntou assim, quantas pessoas vêm? Cara, começa com poucas, daqui a pouco isso aqui fica eternizado lá na internet, né? Daqui a pouco o negócio está com 1 milhão de views, né? Mas a gente fica sempre naquela linha, né? Porra, irmão, vamos desistir, porra, não dá mais, né? Assim, o negócio é insustentável. A gente, às vezes, até fica nessa iminência de arrumar um patrocinador, alguém que apoie pra gente viabilizar essa história, porque é uma história de muito suor, né? Pra fazer acontecer. Esse negócio de não desistir tem muito a ver com tudo que eu estou estudando agora, né? Nessa procura das minhas raízes, esse tempo que eu estou colocando nesse negócio, né? Sim. Que são 3.800 anos quase não dando certo toda hora, né, cara? Sim. Sempre com alguém querendo te botar para trás, dar um atraso. Quando não é egípcio, é romano. Quando não é romano, é isso, é aquilo. E neguinho bota a cabeça para fora. Quando não é russo, na Bessarábia, perseguindo meu pai se mandando para cá, é não sei quem. Cada hora é uma história e você tá lá, né? Às vezes até eu fico pensando assim, agora é o Irã, a bola da vez, né? O Irã é o cara, são os caras que estão querendo. Eu falei, pô, cara, mas tem que alguém bater na porta dele e falar assim, meu irmão, tem 3.800 anos que alguém tenta e ninguém consegue. Pô, desiste, cara. Não vai conseguir. Entendeu? Por mais que eu me preocupe com essa história aí, assim, a história vem para me ajudar, né? Para falar, cara,
se preocupa, mas não se preocupa muito, cara. Que tem 3.800 anos, entendeu? Que começou essa história de botar a galera para trás. E o nego não consegue. Pode escravizar, pode fazer, pode acontecer, pode botar na câmara de gás. Sim. We are here. Exatamente. Não, é sempre muito forte, né, cara? Assim, sempre... O sucesso está muito atrelado também, né? A tribo, né? O sucesso está atrelado a essa história de neguinho querer botar para trás, né, cara? Se for pegar a história do meu pai... Isso, de certa forma, dá uma força, né? Uma força a mais, né? Cara, assim, tipo... Assim, pra gente organizar essa conversa, assim, que eu ia começar a falar do meu pai, que tem tudo a ver com esse negócio de você não desistir... Essa história começa 3.800 anos atrás. 3.800 anos atrás, enfim, tinha uma pessoa chamada Abraão. Isso já é a história da Torá, né, que eu estou te contando, mas que tem conexão total. Assim. Por que a Torá é tão maneira para mim? Porque ela tem conexões atuais de manhã, de tarde, de noite, só o tempo todo. Sim. Está só o tempo todo. Então você aprende com aquele negócio ali, né? Quanto mais você estuda, você aprende com aquele negócio ali e colocar em prática na vida atual, assim, de uma forma absurda. Então, o que aconteceu há 3.800 anos atrás? Uma coisa que pode acontecer a qualquer hora. Tinha um camarada chamado Abraão e o pai dele, ele tinha uma loja que vendia estátuas. E um belo dia ele chegou e destruiu aquelas estátuas inteiras, né? E aí se revoltou, deu aquela confusão em casa e tal. Porra, o cara destruiu o estoque de coisa da lojinha dele, que ele vendia, né? E o motivo por que ele destruiu foi porque ele começou a desconfiar que aquelas estátuas não serviam para nada, era uma enganação, né? E aí, a gente na religião judaica, quando fala do Criador, a gente fala de Hashem. Mais uma coisa para você anotar aí. Ra é o, Shem é o nome. A gente fala o nome apareceu lá e falou para ele, cara, ler lerá, que é uma camiseta que vai ser a primeira do negócio de surf que a gente vai fazer um dia, que a gente já conversou sobre isso, né? O que quer dizer ler lerá? Ler vai, lerá, para você. Vai para você. Então, assim, eu acho que tudo no judaísmo está em volta dessa conversa, a primeira frase. Ler lerá, vai para você. Então, vai para você, você quer ser monoteísta? Vai ser monoteísta. Então, o que a religião judaica trouxe para o mundo? O monoteísmo. Né? A partir daquele momento, existia uma tribo, os filhos de Abraão e tal, os hebreus, que começaram a acreditar num Hashem só, um monoteísta. Né? E a partir dali, essa tribo ficou conectada com esse Hashem, independente do poder da moda da época. Por exemplo, os egípcios, vieram os egípcios, pirâmides, não sei o que, não sei quanto. Você é contra adorar o Deus do Sol, ser hebreu, vai ser escravo. Depois vem os romanos, depois vem... Cada hora é um. Né? E por que tanta confusão em volta dessa tribo, da minha tribo, né? Até chegar em 1898, quando meu pai nasceu, na Bessarábia, que fica entre a Romênia e a Ucrânia, né? E, aliás, eu sou 100% dessa área, né? Porque meu pai é da Bessarábia, meu avô, por parte de mãe, é da Ucrânia. A Ucrânia faz fronteira com a Bessarábia. Então, assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Sim. Né? Com esse tamanho que eu tenho, cabelo dessa cor, olho dessa cor, que eu não vou fazer a descrição aqui, que não vai ser anúncio de menino de programa. Mas, enfim, por que eu estou aqui? Cara, eu estou aqui porque existiu pogroms na Rússia, na Bessarábia. Né? As pessoas começaram a atacar os judeus lá, sempre por algum motivo. Por quê? Porque eles são diferentes. Né? Então, assim, meu pai ia numa escola judaica porque não era permitido que os judeus fossem na escola romena. Ele foi numa yeshiva. Né? E começou a ter pogroms na Rússia. Pogroms eram ataques a judeus na Rússia, na Bessarábia, na Ucrânia, pelo mesmo motivo que meu avô, parte de mãe, veio para o Brasil também, fugido. Né? E o mais incrível desse negócio todo, né? Assim, quanto mais eu estudo esse negócio, né? Eu contratei um historiador para levantar a história da família por parte de pai. Cara, eu sei até qual o navio que ele pegou para vir para cá. Então, assim, o que faz um cara que nasceu em 1898, meu pai nasceu em 1898, em 1929, com 30 anos, pegar a malinha dele, com a mãe, com 2 irmãs, eram 8 irmãos, e pegar um trem da Bessarábia para Viena, ficar em Viena 2 meses, isso tudo o historiador que levantou, com dados, com certificados e tudo, ficar 2 meses lá para pegar o atestado de bons antecedentes,
criminais e atestado de saúde, para sair de Viena e ir para Bordeaux de trem, e em Bordeaux pegar um navio de terceira classe, chamado Lipale, que eu tenho o ticket deles, com fotografia da terceira classe, num beliche, com uma malinha. E terceira classe não era camarote, é tudo aberto. Eu tenho foto, beliche, assim, um dormindo em cima do outro. Cara, de Bordeaux para o Dakar, onde eles viram o primeiro negro da vida, com 30 anos, e de Dakar vem para o Rio. E assim, por que eu estou aqui? Por causa de perseguição, cara. Pogrom na Rússia. Teve um pogrom no início do século, que morreu um menino numa cidade, e a galera lá inventou que os judeus mataram esse menino para pegar o sangue dele para fazer matzá, que é o pão que a gente come em Pêssar, na Páscoa. Não, olha que doideira. O nego inventou isso, vandalizaram as casas. Então, assim, óbvio que ele veio porque estava insuportável lá. Agora, ele tinha dois caminhos, né? Ou falar assim, cara, eu não sou judeu, eu não sou, vou me converter, como muitos fizeram na Inquisição, ou, cara, eu vou pular fora em nome de manter minha tribo. Aquele pacto lá do Ler Lerá, lá atrás, 3.800 anos atrás, e por isso que eu acho uma honra eu fazer parte dessa tribo, e não estou dizendo que ela é melhor do que nenhuma tribo, ela é só a minha, né? É uma tribo pequena, mas eu não vou abrir mão disso. Cara, tem 3.800 anos que estão carregando essa tradição. Olha o que meu pai passou, olha o que meu avô, por parte de mãe, passou, para chegar no Brasil, né, em 1929, e muito interessante que esse historiador me conseguiu o endereço onde meu pai foi morar, quando ele chegou, lá no Caxambi, no Meia. Tem 2 semanas isso, eu falei assim, cara, eu vou fazer um programa. Você precisa estar na Maldivas para se divertir? Não precisa, né, cara? Vamos combinar? Enfim, vou nadar no Posto 6, né, que meu pai acabou morando no Posto 6, que nem eu nadava com meu pai quando eu era pequeno, e vou no Caxambi, onde ele morou. Então, eu nadei em Copacabana no Posto 6, como eu nadava com ele, e depois eu fui no Caxambi ver a vila que ele morou. Cara, uma vilazinha onde morou ele com 8 irmãos, ele com 7 irmãos e a mãe, no Caxambi. Cara, e foi ser ambulante, ser vendedor de porta em porta, né? E daí, em 1935, ele abriu o primeiro sobrado dele, que esse historiador conseguiu os anúncios. Vou fazer um negócio, ainda vou botar esse negócio no business ainda. Legal. Precisa-se de alfaiate para paletó e para ele estava comprando tecido e vendendo terno pronto, provavelmente, né? Então, em 1935, ele começou com esse sobrado. Depois, em 1942, ele abriu uma loja na Rua da Alfândega, que é onde eu conheci essa loja, né? E também vi um anúncio de 1942, ele dizendo assim, não suba escadas, venha na Casa Rubim comprar seu não sei o quê, não sei quanto. Quer dizer, ele deu um upgrade, né? Então, assim, você vê a história, como é que funciona. O cara sai de um lugar onde o nego está inventando que a tribo dele matou criança para pegar o sangue, para fazer pão. Olha que filme de terror. Pega um navio com uma malinha, com uma mãe e 2 irmãs, vem com a incumbência do pai de casar todos os irmãos para depois casar, cumpriu. Casou todos os irmãos para depois casar. Olha que doideira, cara. E no final, foi buscar minha mãe lá em São Paulo. Fui conhecer uma moça bonita lá em São Paulo, em hebraico se fala um shider. Foram apresentar, um shider é uma apresentação. Pegou o trenzinho dele, foi para São Paulo, conhecer minha mãe. E acabou casando com a minha mãe e vindo morar no Rio. Já estava morando no Posto 6, já estava em Copacabana, né? Legal. Numa casa, na esquina da Joaquim Nabuco, com Raul Pompeia, casa. E outro dia, eu falei com uma prima, que eu não via há muito tempo, que ela foi quem tratou de mim quando foi feita o Brit Milá, a circuncisão, né? Que todo judeu faz e hoje em dia, né, todo cidadão de Nova York é obrigado a fazer. Ela que cuidou de mim. Aí eu liguei para ela e falei assim, mas vem cá, Yara, me conta dessa história e tal. Não, eles dormiam de janela aberta na Rua Pompeia, que não Joaquim Nabuco, porque não tinha nenhum prédio na rua. Você imagina, sabe onde é a Rua Pompeia? Sim. Então você imagina a Rua Pompeia, esquina de Joaquim Nabuco, a uma quadra da Galeria Rio, você está morando numa casa e está dormindo de janela aberta. Eu vou falar sério. Imagina o Posto 6, imagina assim para ele, para minha mãe, né, assim, que às vezes eu paro meu carro ali para nadar, eu vou andando na Joaquim Nabuco para a praia, e quando você chega na praia, pô, aquela
porrada na tua cabeça, né? Aquela Pão de Açúcar, Forte Copacabana, morros, aquela beleza, aquela coisa, aquela tropicalidade. E o cara vem de 20 graus abaixo de zero, cara, porra. E tá andando um negócio ali, né? Você fala assim, o pessoal lá em cima, né? Hashem, escreve às vezes torto com linhas certas, né? Porque, porra, o cara sai daquele inferno e vem parar aqui. Então, assim, é um negócio assim, bem emocionante, né? Se você mergulhar na tua própria história, né? Assim, acho que cada um tem que mergulhar na sua. Não estou dizendo que a minha história é melhor que a de ninguém, longe de mim. Ou que a tribo judaica é melhor que qualquer tribo. É simplesmente a minha história, é onde eu estou estudando, é onde está me emocionando. Né? Assim, é uma emoção muito grande nadar no Poço 6, porque eu nadei com ele. É uma emoção muito grande no Caxambi, onde ele morou. Fui em Santa Teresa também, que depois ele morou em Santa Teresa. Mas na Santa Teresa já foi meio barra pesada, que já estava rolando uma favela lá, enfim. Mas você passar pelo teu... É que nem você ir ao cinema ver o filme da tua vida, das tuas raízes, né, cara? É um negócio interessantérrimo. Muito. E a gente é uma palavra que a gente gosta, né? Das nossas raízes, né? Roots, né? Que a gente fala muito. É, assim, você procurar, assim, cada um procurar suas raízes, na minha cabeça, é cada um lerrar. Né, que nem o Kawai que está aqui, procurar as raízes na Raul do Cabo, né, e da família dele, do pai, da mãe, que são muito legais, né, ou do gente fina ali, que é da tribo, né, procurar as raízes. Então, do seu aluno, né, que você me falou até, do seu aluno que gosta muito de tratar desse assunto. Ele gosta de tratar, ele olha para as famílias, né, ele quer saber quem foi meu vô, e do meu vô ele já vai para o meu bisavô, e aí vai, meu irmão, ele quer... Genealogia, né? Exatamente, é muito interessante, né? Eu acho que cada um tem que realmente, assim, procurar as suas raízes, porque eu acho, assim... É muito legal você saber de onde você vem para saber para onde você quer ir. Sim. Né? Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui desse negócio de Fiddler on the Roof, de viver com simplicidade. Casa em Teresópolis. Quando eu era pequeno, eu tinha asma, né? E meu pai era super seguro com dinheiro, né? Assim, tipo, super natural, né? Tem até essa piadinha que judeu é pão duro, mas, porra, vai, meu irmão, quem te falar isso, vai estudar história, vai ver de onde é que o cara vem, entendeu? O cara passou... Basta a tua bolinha aí, porque tem todo o direito do mundo de ser pão duro, todo. Né? Enfim, e eles compraram uma casa em Teresópolis, porque eu tinha asma. Né? Meu pai era super seguro, mas na hora que... Asma, beleza, precisa comprar uma casa em Teresópolis para ter a época da asma, e aí comprou, vivi nessa casa, assim, uma casa muito incrível, cara, muito pequena. E aí um amigo meu do surf, o Guilherme, doutor, que mora em Teresópolis, a gente estava conversando sobre Teresópolis, eu falei, ele mora nessa rua, ele me manda uma fotografia da casa abandonada, a gente vendeu a casa há muito tempo, na fotografia da casa abandonada, eu falei, caraca, vamos demolir essa casa, eu falei, eu quero comprar essa demolição. Aí vira daqui, vira dali, tenta achar o dono da casa e tal, consegui achar o dono da casa, não, o cara vai reformar a casa, eu falei, meu irmão, espera aí, não sei o que eu faço com essa casa, não sei o quê, eu falei, eu sou arquiteto, eu vou te ajudar. Aí peguei meu carro, fui lá em Teresópolis, olhar a casa, né? E contratei um arquiteto para levantar as medidas da casa, que eu queria ter aquela casa registrada, porque é um Fiddler on the Roof particular meu, porque assim, é uma casa muito pequena, que tem, sei lá, 120 metros quadrados, mas uma casa com 120 metros quadrados, mas assim, minha mãe tratava com um brinco e a gente foi muito feliz, a família naquela casa, né? Cara, e quando eu fui ver a planta da casa, um negócio que me chamou muita atenção é que o meu quarto tinha 1,5 metro linear de armário. A gente passava 3 meses, passava férias lá. O quarto das minhas duas irmãs tinha 1,5 metro linear, ou seja, 75 centímetros para cada uma. E o quarto do meu pai e da minha mãe, 1,5 metro de armário linear. Cara, 75 centímetros para cada um. Sabe o que é 75 centímetros, André? É isso. Você passar 3 meses de armário. E eu nunca vi mala no chão lá, ou seja, eu não sei onde é que essas malas ficavam, se as roupas ficavam lá, não lembro. Mas, cara... Você pode ser feliz com 75 centímetros de armário. Sim. Porque aquilo é uma prova viva disso. Então, você vai aprendendo com a tua própria história coisas interessantérrimas, né, cara? Assim, tipo, profundas. Sim. É de uma profundidade esse papo de um armário de 75 centímetros, para mim, pelo menos. Sim. Eu não sei para quem está nos assistindo aí, mas assim, cara... Você não precisa muito mais do que aquilo que você falou no início aí, né? De viver com simplicidade, né? Você não precisa... Total. E até quando você estava falando um pouco da história ali de Copacabana, desse pico ali, né, que você frequenta muito, inclusive, né? Sim. Eu tive uma experiência com você, a gente saiu de uma convenção, acho que isso vai ficar marcado, pelo menos na minha vida. Para mim também, pô, foi né? maneiríssimo aquilo, né? A gente sai da convenção e a gente resolve dar uma nadada, né? E a gente sai ali do posto 6, dá a volta e vai até o arpoador nadando, cara. Porra, aquilo ali... Foi uma viagem, né, cara? Nossa, aquilo ali você tá naquele momento dentro d'água, né, com aquela conexão muito verdadeira, muito intensa,
né? E que aquilo, né? Assim, muito simples, né? Porque você não precisa de nada, né, Porra, irmão? cara. Né? E o mais interessante dessa história para mim toda é que eu não tinha a menor noção qual era a distância desse percurso. Você também não. Sim. Obviamente, você não é nadador, né? Apesar de você nadar bem, Sim. tem preparo e tal. Mas a gente não tinha a menor noção dessa distância. A gente foi até a Ponta do Forte e falou assim, agora vamos até o Diabo? Tá bom, vamos até o Diabo. Tá, do Diabo vamos dar a volta na pedra? Vamos. E eu me lembro que você passou na pedra, encostado na pedra, e passou mais rápido que eu. Eu passei mais aberto e fiquei tomando maior sufoco. Depois eu falei com o Daniel Friedman sobre isso. Sim. Ele falou assim, cara, ali é uma correnteza absurda. Eu falei, acho que a gente demorou mais tempo indo do Diabo para Arpoador do que indo de Copacabana até o Diabo. Tinha uma corrente ali mesmo. E o Daniel falou que tem uma corrente ali absurda. Eu falei com a pessoa certa, né? Sobre corrente ali, né? Porra, Daniel sabe tudo, né? Porra, é um outro cara, né, que eu quero estar junto aqui. O Daniel é incrível. Assim, eu tenho ido lá feito umas pranchas com ele. O Daniel, assim, cara, ele é realmente das raízes, né, cara? Sim, ele está ali fazendo as pranchas dele, ele está fazendo uma conexão. Não sei se apareceu isso quando a gente falou sobre a diferença de viver e de existir desse rabino americano. Não, mas a gente pode até falar. A gente pode até, assim, eu acho que esse é um papo interessante, ficou em off aqui, mas a gente pode falar porque então, esse rabino americano chamado Manis Friedman, que é psicólogo, psiquiatra, não sei o que é, ele está na internet, enfim. Ele faz um shiur, que fala em hebraico. Shiur é uma palestra pequena, né? Sobre a diferença de viver e de existir. Né? E o Daniel é um cara que vive, cara. Ele não existe. É verdade. Existe é quem faz uma pranchinha ali, bota na loja para vender, quer botar um dinheirinho no bolso. Não, o Daniel ele vive. Ele não existe. Né? E quem existe é livro, estátua, enfim, essas coisas por aí. Né? O Daniel é um cara que realmente é da raiz da existência mesmo. Né? Sim. Ele não tem tempo para ficar existindo. Não, ele é da raiz da vivência, confundir. Ele não tem tempo para ficar existindo, ele vive. Sim. Né? Até muito conectado com essa história que Moisés falou para o povo, que eu te falei, né? Que vocês não vão existir, vocês vão viver. Quem está vivendo não tem tempo de existir. Né? Deu até um exemplo desse negócio dos egípcios, né? Esse rabino nessa live, falando sobre que tem uma conexão muito grande com a atualidade, sobre por que os egípcios fizeram uma pirâmide, 2 pirâmides, 3 pirâmides, porque eles estavam desconfiando da existência deles. Então, assim, uma não chega, a outra tem que ser maior, a outra tem que ser maior. Sim. Quer dizer, um carro popular não chega, um carro tem que ser maior, tá sempre querendo tem mais. que ser SE, não pode ser S, ou SEE, né? Sim. Porque você só vai ficar feliz quando você tiver aquela marca SE, ou seja, você vai existindo nessa direção. Sim. Você não está vivendo o que você pode viver naquela hora, que é um negócio assim interessantérrimo, né, cara? Muito. E eu acho que essa conexão que você tem com o mar também, né? Acho que isso também começou muito cedo e depois, talvez muito tarde, com o surf, né? Já que a gente falou aqui do Daniel Friedman, né, cara? Como é que foi o início dessa relação com o surf? Porque acho que tem muita história legal aí do surf. Você traz muito, você é um apaixonado pelo surf, né? Tá quase sempre na água. Né? 7 to 7, né? Porra, e isso, a gente sabe o quanto isso alimenta a nossa alma, né? Pô, André, assim, isso começou com essa travessia transatlântica da Jaquinabuca até a Rainha Elizabeth, que são 150 metros, né? Que também era o mundo, né? Quer dizer, todo dia antes de ir para a escola, né? Eu estudei no Max Nordau, onde é a Galeria River hoje, uma escola judaica. Sim. Não, do lado da Galeria River. Estudei no Instituto Arpoador, olha como é que eu sou local lá. O Instituto Arpoador era na Galeria River, onde eu fiz o maternal. E depois eu mudei para o Max Nordau, que é do lado da Galeria River. E eu morava na Rua Pompeia, esquina com Joaquim Nabuco. Meu pai vendeu a casa e comprou um apartamento do outro lado da rua. Então, antes de ir para escola e antes do meu pai ir para a loja, meu pai nadava na praia. Meu pai sempre foi apaixonado pela natureza, né? E tem histórias incríveis no Posto 6 que eu posso contar aqui também. História dos mendigos, enfim, tem altas histórias do Posto 6. Então, antes de ir para a loja e eu antes de ir para a escola, ele ia todo dia para a praia nadar cachorrinho da Joaquim Nabuco até a Rainha Elizabeth. E eu ia junto. Depois a gente voltava para casa às 6h30 da manhã, ele tomava banho para a loja e eu ia para a escola.
E depois, quando eu voltava da escola, a Joaquim Nabuco tem uma tradição em Copacabana de, na época, ter o melhor vôlei de praia do Brasil. Né? Então, assim, aí, depois da escola, todo dia tinha bronca da minha mãe, que eu jogava a calça no chão com a cueca junto, botava meu Speedo, ia correndo ver o Bebeto de Freitas jogar, a galera Feitosa, a galera ali no Posto 6, e então ficava na praia. Então, a minha conexão com praia vem dessa época aí, com o mar, né? Sim. Assim, o mar é com a nadada do meu pai, e a praia é o vôlei de praia, né? Que eu joguei vôlei de praia há muito tempo da minha vida. Sim. E o surf veio muito tempo depois. Mas falando do Posto 6, né? Tem uma história incrível lá, assim, como é que era a minha relação com o Posto 6, que como meu pai passou todos esses sufocos, né, que eu já descrevi aqui, ele não podia ver ninguém com fome. Não podia ver cachorro com fome, não podia, porque ele deve ter passado fome lá, provavelmente, né, cara? E ele falava muito pouco, né? E um dia no Posto 6, ele falou assim para mim, vamos na padaria. Eu falei, tá bom, vamos na padaria. Eu devia ter 5, 7 anos, sei lá. E fomos na padaria e ele comprou um monte de pãozinho. Sabe pãozinho, né? Bisnaga. O filho da bisnaga. Um monte de pãozinho. Compramos banana pra caramba. Não comprou nem queijo, nem presunto, porque era caro, provavelmente. Hoje eu entendo assim. E fomos lá em casa fazer sanduíche de pão com banana. Eu não estou sabendo para que é esse negócio, né? E vamos lá de cortar a bisnaga e botar a banana dentro. E aí depois a gente saiu pela rua para dar sanduíche para os mendigos. E esse negócio começou a ficar famoso em Copacabana, né? Que todo domingo tinha sanduíche de pão com banana na minha casa, na Rua Pompeia 29, no 201, no primeiro andar. E o que aconteceu, cara? Os mendigos descobriram esse negócio e começaram a fazer fila. Entrava na garagem, subia a escada, ia até o primeiro andar na minha casa, e a gente ficava lá, eu com meu pai, dando sanduíche pro da vez, o da vez descia, pegava outro, olha só que doideira, cara. Então, assim, essas coisas que eu vi no Posto 6, como outras que aconteceram com ele, assim, tinha uma relação com praia, com estar com ele ali, assim, incrível, assim, e de direção para a vida, né, cara? Assim, tipo, ajuda o próximo, entendeu? Assim, tipo, uma preocupação de chegar em casa com gaivota, que o navio derramou óleo no Posto 6, a gaivota grudou a asa dela no corpo. Então, meu pai chegou com a gaivota lá em casa cheia de óleo para a gente limpar o óleo da gaivota. Então, assim, tem umas experiências no Posto 6 realmente são emocionantes, muito incríveis. Não, e incrível como é que essas experiências, principalmente experiências reais, né, na sua formação, como elas são importantes, né, para os seus valores e princípios, e acho que você tocou a tua vida baseado nelas, né? Então, acho total. Que esses fundamentos, né, que entram de uma maneira muito impactante e verdadeira lá atrás, nas nossas raízes, são essenciais, né? Porra, pois é, mas é por isso que eu fui lá 3.800 anos atrás, queria entender também, né? Não porque, só assim, a parte boa, né? Assim, porra, tem um monte o que de... você falou aí, né? Do lado ruim, por isso que eu falo assim, mesmo lá das coisas ruins que acontecem, cara, a gente deve agradecer, porque tem muito aprendizado nesse negócio. É geral, cara. Muito aprendizado, assim, tipo, eu carrego, até quando eu falo esse negócio de carro, né? Que pra mim, né? Eu ando com carro popular, assim, com o maior prazer, me amarro. Tem tudo a ver com ele também, cara, porque meu pai... Vou contar uma outra história interessante da infância também. Assim, meu pai, ele ia para trabalhar nessa loja de lotação com um sanduichinho, com uma bisnaga, com um omelete embaixo do braço, e ia lá e não tinha carro. E um dia eu estou voltando num clube judaico, de carona com o pai do amigo meu, num Aeroílis. Já te contei essa história? Não. Sabe o que é o Aeroílis? Um carro. Você sabe qual é o carro? Não. Era um carro do status da época, né? Uhum. Então, a colônia, todo mundo, né, gostava de andar bem e tal, bem apessoado e tal. Eu estou voltando da Hebraica com o pai do amigo meu, ele está no banco da frente, eu estou no banco de trás, tem alguém na frente lá. Ele vira para trás e me pergunta assim, e que carro seu pai tem? Cara, o que eu respondo? Meu pai não tem carro. Aí ele fala assim, mas como assim? Meu pai não tem carro. Imagina eu com 8 anos, 9 anos, 10 anos, respondendo um negócio desse, tão profundo, né, cara? Meu pai já tinha imóveis no Rio. Não tinha carro. Porque carro não era importante para ele, porra. Então, assim, é um ler-lerrar. Sim. Tá lembrado do ler-lerrar? Sim. Vai para você mesmo, de raiz. Sim. Cara, fuck o mundo, entendeu? Assim, tipo, meu ler-lerrar do meu pai para ele mesmo era de lotação, de bisnaguinha, sem carro,
fazendo sanduíche de pão com banana para mendigo e fuck o mundo, entendeu? Então, assim, eu acho assim, quando você consegue entender realmente o que é legal para você, de valor, né? Não cair no conto do meia combinando com gravata e logotipo tem que ser, né? Volkswagen VW, né? Você sabe que eu fiz um business que o logotipo, o nome era de um bicho, o logotipo era do outro. Você começa a ser único, começa a trabalhar para você. Trabalhar não, viver para você, não existir para os outros, né? Você consegue realmente ser por você mesmo, no teu exemplo do teu negócio aqui. Você é único, André. Assim, você está cumprindo o teu mandamento de Hashem aqui na Terra. Você é único. Você dá aula de jiu-jitsu misturado com yoga, misturado com moda, misturado com mar. Você consegue ser único. E eu acho que a gente está aqui na Terra para ser único. Para um ser careca, outro usar cabelo assim, outro ter orelha assim, outro não ter. Assim, cada um, cara. Assim, mas o grande barato da vida é você ser autoral, na minha opinião, né? Para você seguir o seu caminho. Tão profundo, hein, André? Mas é isso, cara. Eu acho que a gente teve algumas experiências muito legais até, né? E, de novo, trazendo para essa referência que eu tenho de você, né? A convivência que a gente teve junto, tudo que a gente já trocou e tudo mais. Teve também um exemplo, eu estou lembrando aqui quando você começou a falar, quando a gente fez aquele filme, né? Baseado um pouco nessa história da essência, de alguns valores, né? Essa relação com o mar. E eu lembro que era uma coisa paralela, assim, não tinha muito... Mas qual filme? Do Washed by the Sea, né? Que, porra, a gente não tinha muito budget, então a gente fez um bem bolado lá e passamos uma semana em Arraial do Cabo, juntamos ali algumas pessoas de verdade e fizemos o filme. E nos inscrevemos ali em alguns festivais, cara. Porra, uns festivais até casca grossa, porra, de cinema. E aqui, porra, a gente ganhou ali 2 festivais muito animais. Um deles eu fui lá receber o prêmio. Porra, e aquilo ali me fez, assim, ver o quanto, cara, que a gente estava mexendo com uma coisa muito profunda, né, cara? Com certeza. E tem um valor, né, no mundo, inclusive para a humanidade, assim, né, do entendimento, né, do que a gente estava passando como mensagem, né? E que era muito de verdade, era muito o que a gente vive aqui, a nossa filosofia de vida, né? As nossas crenças. A gente estava só colocando para fora de uma maneira poética e artística, né? Mas é isso, né, cara? E muito simples, né? Voltando à história, que você não precisa de tanto, né? Feet on the roof. E qual é realmente o significado do sucesso, né, cara? Você que é um cara de sucesso em vários ambientes, mas eu vejo que realmente fala assim, pô, esse cara que soube fazer um modelo de vida muito legal, né, cara? Sucesso em vários ambientes, mas nessa história até que você está falando, assim, as pessoas olham e falam assim, porra, nem sabe, né, o que está por trás desse quase esse império que esse cara construiu, né? Mas ele leva uma vida muito simples, né, cara? Sim. O dia a dia dele, porra, o que nutre, de novo, a tua alma, né, teu espírito, porra, são seus estudos, é o surf, é a natação do dia a dia, são os amigos que você tem, enfim. Eu fico me questionando até esse negócio de viagem, né, cara? Cada vez eu tô com menos vontade de viajar. E tem uns amigos meus que falam assim para mim, pô, você pode ir para Maldivas, você pode ir para o Hawaii, eu já fui muito para o Hawaii, você pode ir para Maldivas, eu nunca fui, você pode ir para aqui, você pode ir para ali. Cara, mas se eu vou a Guaratiba, eu te mandei a foto daquele dia, né? Sim. E eu olho aquele negócio me emociona de uma forma tão grande. Eu acho que eu tô ali vivendo, lembrando do Rabino Manis Friedman, eu estou vivendo o que eu estou vendo ali em Guaratiba. Eu não preciso achar que eu vou estar feliz se eu tiver... Eu não tenho nada contra quem vai para Maldivas, estou falando de mim. Né? Assim, para mim não entrar no pacote da linha de produção de Let's Go to Maldivas para ser feliz. Né? Eu estou falando de mim. Né? Quem vai para Maldivas e é feliz, está tudo ótimo também. Estou falando de mim. Mas eu me questiono, né? Porque você fala assim, fiz sucesso em várias áreas com milhões de derrotas, né? Lógico. Milhões, né? Sim. E questionamentos também, né? Assim, porque assim, como eu faço questão de ser autoral pelo pai e a mãe que eu tive, que a minha mãe, eu falei um pouco da minha mãe aqui também, a minha mãe era uma pessoa muito legal, assim, me mostrou muitos caminhos também. Mas os dois, meu pai e minha mãe, me mostraram os caminhos de ser autoral. A minha mãe era completamente autoral na área dela, né? Bióloga, estudiosa, culta, enfim, discutia com o médico, tratou minha asma com 3 médicos diferentes, quando a gente, nessa época, nem imagina, doutor no céu e na terra. Sim. Não, minha mãe me tratou com 3 médicos, cara, com um homeopata na época, com um alergista e com um clínico.
E eu me lembro que ela me falava assim para mim, quando a gente for no Lages Neto, não chama de Bruno Negreiros, não. Quando for no Bruno Negreiros, não chama ele de Dr. Molica, não. Mas, enfim, com esses caminhos assim da minha mãe tentar encontrar o caminho dela, meu pai tentar encontrar o caminho dele, só me restava eu tentar encontrar o meu, porque foi o que eu vi, foi o que eu aprendi. Né? Então, assim, quando você faz um filme desses, que é completamente autoral do André... não sei se cara, as pessoas, né? Mas não, acho que tinha o nosso feeling. Inclusive, eu estava buscando, né, toda essa convivência que a gente estava tendo naquele momento, inclusive, e se expressar, né? Sim, mas eu digo o seguinte, é uma coisa assim, autoral sua. Então, assim, por que ganhou o prêmio? Porque provavelmente foi o mais autoral de todos, né? Foi o que mexeu mais com as pessoas. Sim. Então, você mexe muito com as emoções quando você fala assim, porra, esse cara tem um business que tem um nome de um bicho e tem o logotipo que é outro bicho. Me chamaram para dar palestra de faculdade sobre isso. Mas não tem palestra, tem minha vontade. Tem a minha unicidade. Tem o que alguém lá de cima falou que cada um tem que ser. Você tem que ser autoral. Eu estou com vontade de fazer aquilo, eu vou fazer porque eu acho que combina. Assim, se o professor de faculdade, I'm sorry, entendeu? Assim, com todo respeito, sim. Volkswagen para mim não tem que ser VW, tem que ser outra coisa. VW é óbvio demais. Então, assim, é de todo mundo, não é autoral. Sim. Enfim. Mas você perguntou o negócio do mar, né? Como é que começou o negócio do surf? Do surf, né, cara? E você tem essa história também, eu acho também muito rica, né? Você já me contou algumas vezes, algumas passagens com o Olimpinho, né? Que foi um cara que acho que você teve uma conexão de vida ali, e muita troca, né? Total. Então, assim, a minha história com o surf, quando eu fiz 39 anos, enfim, eu achava que eu podia tudo, minha mãe ficou doente, faleceu. E foi um toque para mim, né? Assim, tipo, meu pai faleceu, eu tinha 19 anos, ele fechou a loja e foi visitar amigos na Rua da Alfândega e acabou sendo atropelado, foi para uma cadeira de rodas e daí a história não terminou de uma forma boa. Eu tinha 19 anos, nessa hora eu não percebi isso. E minha mãe com 39 anos, e nessa hora eu percebi, eu estava assim a 1000 por hora no negócio, né? Construindo um negócio, assim, enfim. Eu falei, porra, cara... Assim, essa vida, ela é finita, né? Se eu continuar no ritmo que eu tô, querendo fazer tantos negócios como eu sempre, como a média das pessoas, né? Assim, você tem 100 lojas, você quer 150, você tem 150, você quer 200. E você tem 200, você quer não sei quanto, né? Eu falei, não, peraí, cara. Meio dia para mim, meio dia para o business, né? E aí eu comecei a jogar vôlei de novo, né? Foi aí que eu encontrei o Lacerda, o querido Lacerda, pai do Viking, né? Manda um abraço para ele. Genial a live, Lacerda e Viking. Energia, meu irmão. Das melhores lives que eu vi do André aqui. Um abraço, se é que você vai ver essa live aqui. Voltei a jogar vôlei na praia, né? Foi quando fui barrado na rede do PP, né? Não me deixaram jogar, e eu fui andando mais para frente, estava o Lacerda com a bolinha dele lá e me acolheu na rede de vôlei dele, pô, foi super bacana comigo, super educado, como sempre. Então, eu voltei a jogar vôlei de praia porque era o que eu fazia antes, né? E comecei a jogar vôlei de praia de novo, comecei, né, obsessivo, né, que nem eu sou, né, para fazer as coisas direito, né? Comecei a treinar, falei, vou voltar naquela rede, vou ganhar daquele cara que me barrou na rede e tal. Eu era um bom jogador, estava fora de forma, mas enfim, voltei a ser um bom jogador de vôlei de praia. E comecei a acelerar o vôlei com 40 anos, né, na minha vida. E fui andando para a água e o Tunico de Biase estava com uma prancha lá. Eu falei, porra, Tunico, me empresta. Já estava de olho no esporte individual. Eu falei, Tunico, me empresta a prancha aí. Ele me emprestou, foi super bacana comigo. Aí eu saí da água, dei uma remadinha. Falei, pô, deixa essa prancha comigo uma semana. Ele falou, fica quanto tempo você quiser. E aí começou o negócio de surf. Porra, foi assim. E aí o esporte individual, que eu não vou ter problema na água, né, cara? Inocente, né? Enfim... E aí comecei a pegar onda. Aí eu fui para Califórnia, voltei, fui na escolinha do Rico, no Barra Mares. E aí eu falei, pô, preciso ter aula particular. E aí eu falei, pô, vou escolher um professor aqui. Como eu não gosto de padrão, não fui educado para ser padrão, né? Já conversamos sobre isso. Gosto de personagens. Tinha um negão lá, barrigudinho, com camisa de instrutor. Tinha uns lourinhos lá. Eu falei, sem preconceito com os lourinhos, né? Que até sou também, né? Eu falei, pô, eu vou naquele ali. Falei, cara, você dá aula de surf? Dou. Falei, beleza, né? Então, você pode me dar aula de surf particular? Posso. E aí veio a genialidade toda da minha relação com esse cara, com o Olimpinho, né? E aí eu falei assim para ele, vem cá, quanto é que é a aula? Ele falou, rapaz, eu vim da Bahia, estou há 6 meses sem pegar onda, só estou dando aula aqui na areia e tal.
Se você levar uma prancha para mim, eu não te cobro nada. Merece um silêncio depois disso, né, cara? Tô sem pegar onda há 6 meses, se você levar uma prancha para mim, eu não te cobro nada. Porra, eu sou meio atento às coisas, sou curioso, né? Falei, porra, cara, que conversa é essa aqui no Rio de Janeiro, cara? Daí aconteceu tudo, né, cara? O cara virou meu professor, virou meu amigo particular, o cara veio da favela da Maralina, e aí a gente começou a trocar cultura, né? Eu, legal, judeu da Bessarábia, ele da favela da Maralina, né? Coisa mais rica impossível, né? Eu super curioso com as histórias da Maralina, da favela, né? E ele também curioso com as minhas histórias, né? Enfim, e aí a gente montou um negocinho de prancha, ensinei ele a pagar em dia, né? E pagava em dia, tudo direitinho. E eu falei isso até na Veja. Ele queria que eu dormisse depois do almoço, eu queria que ele ganhasse dinheiro, né? E essa relação, cara, é uma relação assim muito rica, né, cara? Muito rica. Pô, a gente ficava pegando onda todo dia, né? O cara é um fenômeno, né, no surf. Nunca tinha pegado onda de pranchão. Eu lembro de uma história que você falou dele no Hawaii, né, cara? Não, ele nunca tinha pegado onda de pranchão. Nessa primeira aula que eu fui com ele, ele foi obrigado a pegar onda de pranchão. Ele era surfista de pranchinha, campeão baiano, né? E estava aqui, tipo, na roubada, né? Sem dinheiro e tal. Quando eu vi ele pegando onda, eu tinha chegado da Califórnia. Eu tinha 6 meses de surf, fiz aniversário. Falei, vou me dar de presente uma viagem para San Diego. E vou conhecer lá Joe Tudor, não sei o quê. Falei, cara, o cara pode ser campeão mundial. Quando eu vi, no primeiro dia, na primeira aula, eu falei, cara, você tem que pegar onda de longboard, você não tem que pegar onda de pranchinha. Pranchinha tem concorrência, de novo, nessa história de concorrência chata pra caralho. Vai pegar onda de longboard. Ele começou a pegar onda de longboard, enfim. E aí, logo depois, sei lá, um ano depois, eu fui pro Hawaii, levei ele. E eu tinha comprado 2 pranchas na Austrália. Falei, não ia falar, mas enfim, mandei entregar lá. A gente pegou as pranchas no aeroporto e fomos para Haleiwa. Ele nunca tinha usado a prancha, estava rolando o campeonato em Haleiwa. E aí eu cheguei lá no palanque e falei assim, pô, cara, você tem que matricular o meu amigo aqui e tal, pega bem e tal. O cara falou, não, já encerrou a matrícula do campeonato, já tem um mês. Eu falei, não, você não está entendendo, o cara vai entrar e vai ganhar e tal. Eu falei, meu irmão, some daqui. Eu falei, não vou sumir, cara, o cara tem que entrar no campeonato, aquela coisa, né? Aí eu falei, meu irmão, não te aguento mais. É o seguinte, se faltar alguém, ele fica de alternate, a gente te chama no microfone. Eu falei, agora tá bom, beleza. Aí fui sentar lá com ele, daqui a pouco faltou alguém, cara, no campeonato. E aí chamaram ele, não falava inglês nem nada. A primeira caída no Hawaii, primeira sem conhecer a prancha. E eu nervoso, né? Porque era a oportunidade do Pelé, do meu Pelézinho, né, cara? Do Pelé se mostrar pro mundo, né? Fazer o gol, né, cara? E eu nervoso pra cacete, ele com aquela calma baiana. Eu falei, negão, chamava de negão, ele me chamava de russo. Né? Eu sou estrangeiro, né? Como sempre. Quando eu era pequeno também, lá no Posto 6, me chamavam de russo. Russo, entra na pelada aí, né? Russo. Enfim. Ele, calma, russo, não sei o quê. Não, calma porra nenhuma, cara. Cai com essa prancha logo que você vai ser chamado pra bateria. Um mar de 10 pés havaianos, grande pra caraca. Enfim, caiu. Passou em segundo lugar na primeira bateria. Estava sentado eu, o Benaipa, que eu já tinha feito uma prancha com o Benaipa, era meu amigo. O Earl, o gerente do parque de Haleiwa, pai do Canoa Darling. E o negão quebrando em Haleiwa. Mas quebrando, André. Assim, quebrando, assim, tipo... E o Earl, o gerente do parque de Haleiwa... assim, impressionadíssimo com ele. E o Benaipa, sentado do meu lado, coitado, faleceu, né? Falando pro eu no meio dos dois, falando pro eu assim, para de levantar a bola desse negão, cara. Você tem que torcer pros havaianos, que não sei o quê. Enciumado, né? Benaipa querido. Cara, mas o cara abalou a estrutura. No final foi pra final e quebrou na final, porque os 3 havaianos ficaram um em cima do outro, deixaram ele sozinho, cara, ele quebrou. Cara, nunca tinha caído, um cara iluminado, né, cara? Assim, nunca tinha caído no Haleiwa, enfim. E aí, fui lá no final falar com o cara do palanque, né? Meu amigo ganhou, né? A gente sabe que esses julgamentos aqui no Havaí, às vezes, na peraí, meu amigo ganhou. Eu falei, meu irmão, isso aqui de novo é o seguinte, a gente só vai dar o resultado daqui a 15 dias numa festa que vai ter aqui no Parque de Haleiwa. Aí fomos lá para a festa no Parque de Haleiwa. Ele ganhou o campeonato. Ficou famoso na ilha na primeira caída, sem conhecer a prancha. Ele era assim, cara... Tem outra passagem muito interessante com ele também, cara, assim, pra você ver como é que o cara era do mar. A gente parou em Pipeline, cara, Pipeline quebrando na terceira laje lá, cara, perfeito, água azul, 1000 cabeças na água. Falei, negão, vamos pegar a prancha na água, você vai cair. Ele falou, não vou cair nada. Eu falei, como você não vai cair, cara? É a oportunidade da tua vida. Ele falou, você acha que eu preciso disso? Silêncio aqui pra gente, né?
Cara, raiz total, né, cara? O cara não precisava cair em pipeline para se mostrar para ninguém, porque o cara sabia quem ele era, né? Assim, tipo, realmente um iluminado que foi meu amigo muito tempo, a gente pegou onda junto muito tempo, assim, tipo, era muito legal assim, minha relação com ele. E as pessoas até na praia não entendiam, né? Porque a gente se bastava, né, cara? Assim, tipo, eu não precisava esse papo que eu não preciso de estar viajando lá, não sei para onde, né? Que Guaratiba me emociona, ou Macumba, ou a luz da lua aqui na Joatinga, né? Você sabe muito bem onde é que você mora, cheio de verde aqui fora, né, cara? Você pode olhar para uma planta dessa e falar assim, caraca, cara, que visual. Sim, é um lugar, porra, muito especial, meu irmão. Aqui, nosso morrinho, né? Sim, muito grato, assim, de conseguir, porque isso foi um sonho de criança, cara. De morar aqui? Eu tinha um amigo que morava aqui, assim, a gente surfava junto depois da escola. Falava assim, porra, meu sonho é morar aqui, é aqui que eu quero. Aqui é muito legal. E consegui realizar esse sonho de, né? Então é de novo essa coisa de a gente botar a intenção e, porra, cara, é muito atrás desse sonho e fazer as coisas acontecerem, né? É se contentar com esse sonho, né? Você não precisa morar aqui e mais. Você morou aqui, cara, vamos, assim, tinha um terapeuta que falava esse negócio muito interessante para mim, cara. Nós judeus, né, como a gente tem essa coisa da perseguição, do antissemitismo, então assim, muitos não param a bicicleta, né, cara? Você quer mais segurança, você quer 100 lojas, você quer 200 lojas, você quer 400 lojas, você quer 300 lojas. Então esse terapeuta falava um negócio muito interessante para mim, né, que eu carrego até hoje. Assim, quando você estiver pedalando uma bicicleta, para os pedais e sente o vento. Muito legal. Né? Porque isso é viver, isso não é existir. Quando você está querendo ter mais 200 lojas, ou essa casa está pequena para você aqui na Joatinga, você quer uma maior, uma vista melhor, num lugar melhor, você está existindo, você não está vivendo. Quando você está vivendo é que você está aqui nessa casa desse tamanho, né? Com a gente fazendo esse podcast desse tamanho aqui, e você não é o Joe Rogan, está tudo certo. Sim. Né? Eu vou ter mais prazer, por exemplo, vindo aqui falar com você do que falar com o Joe Rogan, que tem milhões de seguidores, com todo respeito ao Joe Rogan. Tá bom. Sim. Para a bicicleta, sente o ventinho na cara que tá bom. Vive. Feeder on the roof na veia. Muito bom. Tem uma outra coisa também que nos conecta muito, né? Que é o jiu-jitsu. Né? Sim. Poucas pessoas devem saber que você teve e até tem uma relação, por mais que talvez seja Tenho, super. Amo jiu-jitsu. Né? Assim, você tem um entendimento, né? Tem entendimento não, treinei bem com profundo, você. Levanta minha bola. Você tem um entendimento muito profundo do jiu-jitsu, né? Teve uma convivência muito intensa, treinou com vários mestres. Treinei. Né? Você de novo, como é que foi essa então, conexão? Essa história do jiu-jitsu, né? Quando eu inocentemente achei que eu ia sair de um esporte de vôlei, né? Que tem essas confusões todas, que eu ia para um esporte individual, né? Que hoje em dia eu faço também, que é a natação, né? Que ia ser paz e amor. Cara, aí eu comecei a chegar na água e começaram a ninguém engrossar comigo, confusão de tudo que é lado, né? Você sabe, porra, cara, eu nunca fui de briga, não sou de briga, não gosto desse assunto, entendeu? Assim, o assunto briga. Sim. Briga. Porrada. Essa coisa animal de quem for mais animal vai vencer, né? Mas eu vi que eu precisava aprender a me defender, né? Assim, tipo, e aí o Vandão, meu amigo, me apresentou o Hillion Gracie, né? Primeiro ele foi super bacana comigo, porque ele me levou na academia do Hillion. Ele é um faixa preta, sabe que é um Vandão, óbvio, né? Muito querido. E para me mostrar que um magrinho que nem o Hillion, né? E o Hillion sempre fala isso, e eu acho incrível, que ele é magro, mas é forte que nem cabo de aço. Às vezes as pessoas falam para mim também, pô, você tá magro de montão. Eu falo, magro, mas forte que nem cabo de aço. Calma aí. E aí o Vandão foi na academia do Hillion para me mostrar que o Hillion, né, de 65 quilos, pegava ele. Né? Porque assim, eu fico achando assim, cara, como é que eu vou lutar com alguém mais forte que eu? Eu não sou do Ramos, eu não gosto de briga, porra. Né? Então ele foi me mostrar, ele fez essa gracinha para mim e o Hillion pegou ele lá. Tem uma foto do Hillion pegando as costas dele, parece um mosquitinho em cima do elefante, né? Mas tá nas costas dele, né? Cara, e aí comecei a ter aula de jiu-jitsu com o Hillion, cara, comecei a me apaixonar pelo jiu-jitsu, o Hillion, né, um super mestre, né? Incrível, né? O Hillion, um cara assim também, um outro mestre, assim, uma vez eu perguntei pro Hillion, eu nunca vou esquecer, pô, Hillion, eu ia muito no PP nessa época, por que você não vai no PP? Né? Ele falou assim, Ari, porque eu vou encontrar com mais gente que eu não me interessa do que gente que me interessa. Então, assim, ele não precisava, que nem o Olímpio não precisava, né? Assim, Baruch Hashem, se fala em hebraico, né? Graças ao Criador lá, eu fui cercado de gente muito interessante, né? Como o Olímpio, como o Hillion, como você, como os outros mestres, enfim.
Então você vê a percepção do Hillion, né? Mas enfim, o Hillion me botou no jiu-jitsu, quando ele me deu a faixa azul, foi uma emoção assim absurda. E depois ele foi viajar, ele viajou para fora e deixou outros professores, deixou o Marquinho Nevel, que está na Austrália, dava aula no Roller, depois o Vini. Marquinhos ganhou vários. Você conhece o Marquinho Nevel? Ele ganhou alguns campeonatos ele é lá de Israel, de Cabo Frio, né? Que a gente fazia jiu-jitsu com surf, né, cara? Ele detonava geral, né? Porque era um grande surfista também. Né? Sim, Marquinhos Nevel, um grande professor. Depois o Vini, lá da Academia do Roller, sabe quem é? Sim. Enciclopédia do surf, adoro esse cara. Sim. Depois foi o Gordo, aqui na Barra também, tipo, foi incrível. E por último foi o Everaldo também, que assim, um super professor também, que eu adoro. Adorei todos os meus professores. Assim, o Everaldo, por exemplo, é o cara que tem as saídas fáceis para tudo, né, cara? É assim, tipo, é impressionante como é que, assim, foi meu último professor. E eu só parei de treinar jiu-jitsu porque eu estava treinando, já não treinava jiu-jitsu há muito tempo, treinava jiu-jitsu sem kimono, né? Gostei do papo sem kimono, porque o kimono machucava meus dedos e tal. E adorei, treinava na academia do Minotauro, às vezes o Minotauro ficava no meu corner lá, era incrível, muito legal, no octógono. Mas sempre treinando jiu-jitsu sem kimono. E aí um dia lá, eu treinando com o menino lá, não foi o jiu-jitsu que me machucou, foi eu sozinho. Eu estava sentado no chão, o menino em pé, eu empurrei ele com a perna e fui levantar de novo. Não teve nada a ver com o jiu-jitsu, foi minha levantada brusca que pegou meu menisco. Eu operei o menisco e a única coisa que eu podia fazer era nadar, né? Assim, com boia na perna. E aí comecei a nadar com o mestre Vlad, lá na Academia da Praia. Já deve ter tido aula com ele, né? Eu encontro ele toda hora. Grande figura, né? Um abraço pro Vlad, foi meu incentivador de natação. E o Vlad tem um corpo incrível, né, cara? Parece que ele é um cara do mar, né, cara? Como ele é seco e tal. Sim. E aí comecei a treinar natação com o Vlad, e aí comecei a levar a natação a sério, e dei um tempo com o jiu-jitsu. Aí tô dando um tempo do jiu-jitsu, quando eu quis voltar teve a pandemia, e aí eu comecei meu processo de natação. E aí, como eu ia muito para os Estados Unidos trabalhar, um dia eu peguei um carro lá nos Estados Unidos, um motorista, e falei assim, eu quero uma piscina com skylights e olímpica, em Nova York. Porra, impossível, né? Aí fui visitar um monte de piscina, acabei arrumando a piscina de 50 metros com skylights, que é o Asphalt Green, e é o clube de natação de Nova York, com arquibancada e tudo. Cara, eu conheci pessoas incríveis lá, conheci o nadador mais rápido americano, de 83 anos, na categoria dele, Stanley, meu guru total, ex-professor de Harvard, inteligentérrimo, nunca fez aula de natação com ninguém, autodidata, meu amigo até hoje, que tive uma relação muito legal com esse cara, assim, eu via ele na piscina, cara, um senhor de 83 anos, forte pra caramba, e nadando, quieto na dele, no canto dele, cara. Eu perguntei um dia lá para um lifeguard lá, quem é esse cara? É o the fastest guy in the country, na categoria dele. Eu falei, pô, vou ter que conhecer esse cara, cara interessante, né? Um dia ele estava trocando de roupa no banheiro, e aí eu puxei assunto com ele, e eu falei, cara, me ajuda a nadar bem. E como ele era ex-professor de filosofia e história em Harvard, ele é um professor do cacete, né, cara? Eu falei, pô, esse cara vai ser meu professor de surf. Aí comecei a ficar amigo dele, começou a me dar uns toques e tal. Depois fiquei super amigo dele, assim, a gente fala no telefone. E é um cara, assim, para você prestar atenção também, cara. O cara tem 83 anos, André, ele acorda de manhã, ele faz exercícios calistênicos de um livro de 1950 e poucos, da faculdade de Yale, que ele fala que nunca nada foi feito tão legal, que eu faço calistenia também. Tento copiar o meu mestre nas coisas que ele faz. Depois ele toma café da manhã, ele vai andando das 58 que ele mora até 93, andando, treina natação, volta andando, já fiz isso com ele. Parece filme de Woody Allen, cara, andando com Stanley, assim, da 93 para 58, divagando sobre os assuntos mais, assim, você imagina um professor de filosofia e história, judeu, me contando sobre judaísmo e sobre filosofia e história, mas o negócio dele é Aristóteles. Enfim, é mais para Aristóteles que para Torá. É um judeu e me manda Feliz Páscoa no Pacer e tal, mas enfim. Cara, ele começou a me treinar, eu comecei a fazer vídeos meus aqui nadando no Marina e mandava para ele. E eu falava assim, cara, um dia esse cara vai dizer que eu nado bem, cara. E não aconteceu esse dia, porque o cara era professor de Harvard, entendeu? Assim, o cara é tão exigente.
Mas o que eu aprendi com esse cara de natação, a natação é a vida, né, cara? Assim, tipo, às vezes eu ligo para ele, até na época de vender um negócio, né, que eu tava no vende o negócio, e aí um dia eu tô voltando com ele da academia, no táxi, né? E aí ele vira para mim e fala assim: What the most important thing in life? Aí o aluno, né, o Batman, o Robin, para responder pro Batman, assim, vou acertar essa, né? Health, saúde, né? Ele, no. Falei, o que é a coisa mais importante, Stanley? Time. Falei, como assim, cara? Você tem que estar saudável para usar teu tempo. Ele falou, não. Você tem que ter tempo para ficar saudável. A coisa mais importante do mundo é você ter tempo. E você quer passar o resto da tua vida fazendo sapato? Isso mesmo? Eu falei, cara, eu adoro fazer sapato. Ele falou assim, cara, mas você precisa fazer outras coisas também. Eu falei, mas eu faço, eu nado, isso e aquilo. Eu falei assim, mas isso é pouco. Você tem que fazer outras coisas. Primeiro toque, assim, do Stanley. Depois foi o segundo toque, foi o meu terapeuta de São Paulo, que é um cara muito legal. Até de você bater um papo com ele no podcast, o Roberto, que é campeão mundial de Ironman. Tem 67 anos, eu acho. Vende, não vende e tal. Ele já sabia que eu estava nessa onda de estudar raiz e tal. Ele vira para mim e fala assim, mas você quer ser um judeu que, em vez de sair da escravatura no Egito, você quer ficar no Egito? É isso mesmo? Bom. Aí depois eu fui conversar com o Rabino sobre isso. Ele falou assim, você sabia que 2/3 dos judeus não saíram do Egito? E quem ficou morreu? Falei, what now? Cara, é profundo isso, né? Muito. Você fala assim, e cada um tem seu Egito, né? Cada um é que deve saber qual é o Egito que você habita e qual é o Egito que você quer ficar. Sim. Né? Mas assim, esse toque assim do Roberto foi assim, porque eu estava no Egito, né? Assim, eu estava me conectando com coisas que eu não tinha que me conectar, não quero entrar em detalhes aqui, mas assim, tipo, né? Assim, eu fui criado pelo meu pai, né? Quando eu tinha 7 anos de idade, eu me lembro, 8 anos, eu estava andando na Rua da Alfândega, meu pai parou para conversar com um amigo lá, comerciante. Esse senhor virou para mim, eu nunca vou esquecer disso, ele virou para mim e falou assim, com o seu Rubim, meu pai, falou para mim, cara, eu não perguntei nada, não precisa ter nada escrito, palavra é palavra. Isso é forte, cara. Sim. Isso é forte. Não é conversa fiada, meu pai não pediu para ele falar, ele falou porque ele quis. Né? Outra transação de verdade, também voltando para a Rua da Alfândega, que para mim foi a Universidade de Varejo, a loja do meu pai não tinha letreiro, já te falei isso? Falou. Porra, a loja do meu pai não tinha letreiro, vivia cheia. Como é que é isso? Como é que é isso, brother? Com tanto Instagram, com tanta paradinha aí hoje em dia, tanta fake coisa aí. Como é que um cara sem letreiro, sem Instagram, o letreiro nessa época tá pro Instagram hoje, né? Pro Facebook, para essas coisas aí que eu nem sei mexer direito. Como é que um cara sem letreiro tá com uma loja cheia, brother? Como é que é isso? É muita verdade, né, cara? O cara tá fazendo comércio de verdade, verdadeira, né, cara? O cara não tá, né, que nem o Daniel Friedman, né? É muita verdade naquela prancha que o cara faz. Talvez uma coisa que a gente falou, inclusive, num projeto também que a gente montou junto, que é energia, né, cara? Porra, você sente energia, né, cara? Mas eu acho assim, resumindo essa história do Egito, acho que é uma coisa que todo mundo tem que prestar atenção. Assim, cada um tem seu Egito. Total, acho que faz muito sentido com tudo, né? Inclusive com isso que você antecedeu, falando do tempo, né? Ou talvez do timing também, né? Sim. Da importância disso na nossa vida, né? Não, e acho que cada um tem que perceber qual é o seu Egito, né, cara? Porque assim, tipo, todo mundo tem seu Egito. Não existe quem não tem o Egito, né? Você está escravo daquela história ali e você está perdido. Por que esses 2/3 desses judeus não saíram de lá? Porque eles se acostumaram, cara. Eles não estavam vivendo, eles estavam existindo. Exatamente. Essa transação de vivência e existência, né? Por que esse 1/3 saiu? Porque esse 1/3 estava a fim de viver. Sim. Não estava a fim de existir. Quem ficou lá estava a fim de ficar existindo. Porque quem pode gostar de ser escravo? Escravo que eu estou dizendo entre aspas, né? De qualquer coisa. Até eu, de escravo, de sócio, que eu não estou a fim de ser, de ter. Sim. Né? Quantas pessoas não ficam escravas dessas coisas aí? Essas coisas são muito profundas, né, cara? E quanto mais eu estudo esse negócio, mais eu aprendo, mais a tua percepção fica aguçada, né? Sim. Em relação a essas armadilhas que vão acontecendo na tua frente na vida, né? Sim.
E já que você deu esse passo para fora do Egito, falando um pouco do passo para frente, né, do futuro, o que você está hoje armando? Porque a gente tem também conversado sobre futuros projetos, né, cara? Cara, eu acho assim, eu acho engraçado quando as pessoas encontram comigo e falam assim, você está aposentado, né? Eu falei, que aposentado, cara? Eu tô de pijama aqui por acaso, que aposentado, cara. O Shimon Peres, você ouviu falar do Shimon Peres? Não. Então, assim, tem essa genialidade toda do Estado de Israel, né? Que eu não estou afim de ficar fazendo apologia aqui mais para judaísmo, mais para Israel, mas, cara, é uma coisa que é fato. O nego saiu do forno na Alemanha em 1945, 44, sei lá que ano que foi. Neguinho foi para Israel, né? Para a Palestina, para uma terra que eles habitaram lá um tempo antes, que estava abandonada. Né, e isso é uma conversa para uma outra live, né, que eu tenho estudado esse assunto também. Mas essas cabeças pensantes da comunidade, né, viram que, por exemplo, o caso do Capitão Dreyfus na França, era um judeu, capitão, e que a França andou perdendo umas batalhas, aí, dando umas confusões lá com o serviço secreto francês, e o nego apontou o dedo para o Dreyfus porque ele era judeu e como traidor. Então, assim, Theodor Herzl, no início do século, ele já começou a perceber que os judeus eram perseguidos e que precisavam de um lar, né, para eles. E a partir da Segunda Guerra, né, essa confusão toda, eles começaram a emigrar forte lá para essa área que era a Palestina, né? E teve uns caras que foram muito cabeças na formação do Estado de Israel. O Brasil, foi fundado em 1500, né? A América em 1498. Israel em 1948, cara, tem 70 anos. Os caras fizeram muita coisa em 70 anos, né? E um dos cabeças desse negócio aí, que foi primeiro-ministro de Israel, Golda Meir, uma mulher genial, Shimon Peres, tem uns cabeções aí, né, que eu admiro muito, que eu ouço muito eles falarem. Conectando com a sua pergunta, Shimon Peres, perguntaram para ele qual era a diferença de um velho para um novo. Uma pessoa velha para uma pessoa nova. Já te contei isso, não? Então, ele falou que o velho, ele acorda sem sonho. E o novo acorda sonhando. Isso ele falou com 80 e poucos anos, 85 anos. E que ele estava sempre sonhando. Então, assim, eu a mesma coisa. Eu estou sempre sonhando, cara. Assim, porque eu acho que quando você fica aposentado, quando você existe, quando você não sonha. Quando você vive, você sonha. E porque eu sou arquiteto também, né? Você sabe disso, né? Estou sempre planejando alguma coisa, fazendo alguma coisa, né? Assim, planejando. Então, cara, eu adoro fazer sapato, né? Eu acho que eu vou voltar a fazer sapato alguma hora. Eu adoro surf, né? E a gente já tem uma camiseta pronta para a nossa primeira marca, nossa marca, que eu já registrei 2 nomes, você sabe disso, em off. Sim. Mas a nossa primeira camiseta pode ser Ler Lerá, escrito em hebraico. Quais são meus planos? Fazer um business de surf, que você vai estar participando, com certeza. É um sonho, fazer sapato, outro sonho. Voltar a fazer sapato quando eu puder fazer. Mas fazer uma camiseta Ler Lerá para ver se as pessoas aprendem alguma coisa com essa... Bom, primeiro vão ver, né, que nem a história do logotipo de uma coisa com a outra, mas vão ver uma camiseta escrita com letras hebraicas, que eu sei que você tem lá, ela é super bonita, no nome da sua filha. Aqui, né? Um Lamed, um Yud, um Lamed e um Rei, são as letras. Então, com esse tipo de letra que você tem no seu braço, é escrito Ler Lerá, é um sonho. E ajudar as pessoas ajudar não, né? Não tem essa pretensão de ser ninguém, né? Mas assim, mostrar o que eu estou fazendo para mim, né, cara? Estou tentando Ler Lerá a vida inteira e quero continuar, né, tentando fazer um Ler Lerá para mim mesmo. Então, esses são os planos. Muito bom. E se alimentar legal, né? E tá bem para pegar onda, né, cara? Eu estou fazendo bioginástica também, que você me apresentou. Né? Faço todo dia depois do surf para soltar o quadril, porque eu vi que o meu quadril tá ficando preso, né? Tô mais velho. Mas assim, tipo, se cuidar, né, cara? Que isso também é outro planejamento, assim, tipo, cara, tá legal, tá forte, tá saudável, tá percentual de gordura baixo, né? Que é um projeto também, você tá, tipo, forte e leve, né, cara? Que você vai ficando mais velho, assim, né? E você tem que se preocupar com como é que a máquina vai desgastar. Né? E na minha cabeça tem algumas coisas que você pode fazer para isso. Uma é se alimentar legal, né? Você botar o combustível bom para dentro. Isso não quer dizer que você tem que comer mal por causa disso, né? Você tem que, muito pelo contrário, comer com prazer. E a outra é exercitar teu físico, né? Tentar ser feliz. Foi um médico da Califórnia que falou para mim, ele só esqueceu da quarta que você lembrou aqui, né? Que esse médico lá na Califórnia,
era um nutricionista, Dr. Metz, esqueci o nome dele, Dr. Metz, sei lá. E ele era um nutricionista do Carl Lewis, ele era vegano. E como eu sou interessado em alimentação, você sabe disso, né? Ele falou assim para mim, eu estava atrás da alimentação perfeita para saúde boa e tal, foi depois que minha mãe faleceu, eu estava pesquisando esse negócio todo. E ele falou para mim assim, olha só, você não vai conseguir ter uma saúde boa só com nutrição. Eu sou nutricionista. Para mim, você não tem que comer carne. Mas você tem que ser feliz, você tem que ter um baixo nível de estresse, você tem que fazer exercício e você tem que se alimentar bem. São 4 coisas. Esqueceu da quintinha aqui, que nós estamos falando agora, que é a espiritualidade. Mas, enfim, falou das 4. Então, ele falou para mim um negócio super interessante. Se vier um carnívoro no meu consultório, eu vou dizer para ele, come carne uma vez por semana, cara. Senão você vai ficar infeliz. Eu te tirar a carne não vai ser legal. Então, assim, tentar juntar essas coisas, assim, um outro projeto, né? Juntar essas coisas, mais essa história de raiz, que nesse meu caso, né, de raiz, por que eu estou aqui, conecta com 3.800 anos atrás, e espiritualidade, tem que botar espiritualidade, eu acho, na minha opinião, para mim, né, nessa conversa, porque você encontra muita resposta para muita dúvida, né? Sim, faz muito sentido. É. E, enfim, ótima maneira aqui da gente empacotar aqui e fechar esse nosso primeiro capítulo da conversa. E mestre Ari, obrigado, meu irmão. Pô, imagina, André, um prazer. A gente está tentando fazer isso há muito tempo. É. E conseguimos aqui. E foi sensacional, irmão, estar com essa manhã aqui com você. Beleza. Um grande prazer estar aqui com você, ajudando nesse projeto aí. A hora que precisar, tamo junto. Você sabe que eu sou super fã do teu trabalho. Eu também sou seu fã, meu irmão. E a gente vai fazer uma camiseta Ler Lerrar qualquer hora dessa aí. Com certeza, meu irmão. Falou. Os.